Vamos orar, irmãos? Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha conduzir o pastor Josué na explanação da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor venha abrir nossos corações de maneira a compreendermos as Escrituras e aprendermos, ó Pai, como aproveitar a Tua palavra de maneira ampla, de maneira abrangente, ó Pai, a não somente encontrar o Senhor Jesus, mas também, ó Pai, para nós aprendermos os detalhes da nossa vida, para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, a crer, a aceitar e nos dobrarmos, ó Pai, diante da Tua palavra, para que ela venha nos transformar, para que ela venha nos amoldar segundo a imagem do nosso Senhor Jesus. É em nome dele, do nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essas palavras, então, irmãos, são ditas pelo Senhor nosso Deus. E no último mandamento, no último domingo, nós vimos que os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei de Deus. Então, o decálogo de Moisés, ele sintetiza as 10 ordenanças de toda a lei de Deus. Então, tais mandamentos, eles são a base genérica de todo o propósito de Deus, ou todo o propósito de Deus se fundamenta nesses 10 mandamentos, e a partir deles então é que nós compreendemos detalhadamente as demais leis, as leis de Deus, que em ordenanças específicas. É a partir do estudo dessas especificidades da lei divina que nós compreendemos cada ponto dos 10 mandamentos. Amém? Foi isso que nós vimos na semana passada. Então, tal compreensão, irmãos, é de fundamental importância, é de extrema importância nós conseguimos entender. Por quê? Porque é importante que nós entendamos que a lei de Deus, em sua totalidade, ela é o propósito de Deus para a nossa vida, e compreendendo esse propósito, nós poderemos interpretá-la e aplicá-la eficazmente em nossas vidas. Então, com a graça do Senhor, hoje nós falaremos sobre os princípios de compreensão e de aplicação do decálogo na vida do cristão. Amém? Como que nós devemos compreender os 10 mandamentos e como que nós devemos aplicá-lo em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão excelso, quão sublime Tu és, ó Pai. E ainda na Tua grandeza, meu Deus, Tu te preocupas conosco e nos possibilitas essa manhã estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença como igreja. Louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos a oportunidade que nos dás de estudarmos as Tuas santas leis, que não deixa de ser estudar a Tua santa palavra, e que não deixa de ser estudar sobre o verbo divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Ti, ó Pai, por tão grande revelação que nos dás, por tão sublime propósito, meu Deus, que Tu determinaste a nós, cada um de nós. Eleva-nos, ó Pai, de modo a podermos viver de acordo com a Tua palavra. Conduza-nos, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, a nos rendermos diante de Ti, nos submetermos à Tua presença, nos humilharmos, quebrantarmos diante de Ti, ó Pai, de modo a andar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, andar de modo perfeito e agradável na Tua presença. Isso, ó Pai, pelas forças, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo e do Seu Santo Espírito, porque de nós mesmos nada podemos fazer, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a honrar o Teu nome e glorificar o Teu nome por meio de nossas vidas. Pelos méritos de Cristo Jesus nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos,
Hoje, com a graça do Senhor, nós iniciaremos o estudo dos 8 princípios que devem ser observados na compreensão dos 10 mandamentos. A gente vai ver se a gente consegue relembrar aquilo que nós já vimos. Esses 8 princípios nos auxiliarão na interpretação bíblica e correta e na aplicação bíblica e correta da lei moral para todos os problemas e todas as situações que nós encontramos hoje na nossa vida. Como o pastor Jessé disse, a palavra não precisa de atualização. Ela precisa ser o quê? Estudada. Se ela for estudada, aí nós vamos compreender que ela é aplicável para a nossa vida hoje e o modo como ela é aplicável. Então esses princípios nos livrarão, irmãos, de realizar uma interpretação nossa, humana, rasa, corrompida pelos nossos pecados, pelas nossas próprias ideias. Esses princípios nos livrarão de usarmos os nossos próprios pecados para interpretar o que a lei diz respeito aos nossos próprios pecados. Esse é o grande ponto, para que saibamos quais os deveres e quais as proibições que a lei impõe para nós como homens. A exemplo disso, irmãos, para nós entendermos a necessidade de nós aprendermos sobre esses 8 princípios, eu vou falar sobre um mandamento. Nós já estamos com o Êxodo 20 aberto. Leiam o versículo 13. Está dizendo: não matarás. Essa frase simples, com 2 palavras, não matarás, ela pode trazer várias interpretações. Tem muita gente que interpreta que nesse versículo está dizendo: não tire a vida. E tem muitos crentes, inclusive, que estão seguindo aí, a linha vegana, a linha... Por quê? Porque não pode matar animal, você não pode tirar a vida. E aí você fala assim: mas calma aí, está sendo dito isso aqui? Quando a gente vai para Gênesis 9, depois do dilúvio, o que Deus disse para Noé? Tudo o que se move e vive servos-á para alimento. Tudo o que se move, todo animal e tudo o que vive, plantas, alimento para vocês. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então, ou seja, se você se basear somente no versículo 13 do capítulo 20 de Êxodo, você vai falar o seguinte: eu não posso tirar a vida. Mentira. Tire a vida, derrame o sangue na terra, porque é a vida do Senhor, e coma do alimento. Então esse mandamento não proíbe tirar a vida de um animal. Aí você fala assim: então proíbe tirar a vida do ser humano. Sim, mas indiscriminadamente. É isso que diz esse mandamento? Eu não posso tirar a vida de ninguém, nenhum ser humano pode tirar a vida de outro, é isso que está dizendo? Se nós formos para Gênesis 9 mesmo, na sequência daquele versículo, está dizendo: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. O que é isso? Se um homem matar o outro, as autoridades vão pegar esse homem e vão matá-lo. Essa é a punição, porque Deus fez o homem segundo o quê? A sua imagem. Mas a gente vai falar assim: mas calma aí, isso está em Gênesis, ali não tinha nem sido dado ainda. Então tá bom. Em Números 35, 31 a 33 está dizendo: não aceitareis resgate pela vida do homicida. Ou seja, se o homicida matar alguém, não existe resgate, não existe como ele pagar isso, porque ele é culpado de morte. Antes ele será o quê? Morto. Por quem que ele será morto? Por autoridades. Autoridades são o quê? Homens. Então esse não matarás não está dizendo que não se pode tirar a vida de nenhum ser humano, não. Se um homem matar o outro, a autoridade civil tem o direito de tirar a vida desse homem. Essa é a ordenança de Deus. No versículo 33 de Números 35 está dizendo: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Olha que interessante que é isso. Quando a gente vê em Gênesis Caim matando Abel,
o que acontece? A terra clamava. Da terra clamava a voz de Abel. O que é isso? Profanou-se a terra. Com o quê? Com o assassinato. Como que vai resolver esse problema? Matando, derramando o sangue daquele que a terra profanou. Essa é a realidade, irmãos. Então, se a gente olha para os mandamentos de um modo raso, você vai falar assim: não matarás? Não, então não vou matar nem um mosquito. Não posso nem matar um mosquito porque é vida. Eu te vi, hein? Eu vi a Tamara agora há pouco assim, ó. Não pode, tá? A questão não é essa. A questão é que vida, de que vida está falando? Aí eu tenho que percorrer as Sagradas Escrituras para compreender sobre o que está sendo dito, certo? Senão eu vou fazer uma interpretação pessoal, rasa. É por isso que as pessoas falam assim: ah, essa é sua interpretação. Ah, lógico. Uma interpretação rasa, banal, ridícula, tem que ser pessoal mesmo, tem que ser própria de alguém. Para não fazermos uma interpretação banal, ridícula, nós temos que fazer o quê? Olhar as Sagradas Escrituras no todo. Porque os 10 mandamentos são o quê? O resumo, a síntese da lei de Deus expressa na palavra dele. Amém? Em Romanos 13 também é falado, ó, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz o quê? Espada. A espada na ideia de juízo, na ideia de julgamento, de juízo, de condenação. Então, irmãos, como que nós interpretamos os 10 mandamentos? No decorrer de toda a palavra de Deus. Amém? Então a correta interpretação dos 10 mandamentos se faz à luz do quê? Do conhecimento detalhado de toda a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Não tem como seguir outro caminho. É à luz da palavra de Deus que nós interpretamos os 10 mandamentos e aplicamos as leis de Deus à nossa vida. Somente dessa maneira podemos perceber o quê? O pecado que contamina os nossos pensamentos, as nossas afeições, vontades, imaginações, nossas ações e reações. Porque se a gente se basear somente nos 10 mandamentos, nós estamos sujeitos a quê? A dar ouvidos ao nosso coração, aos nossos pensamentos, às nossas afeições, nossas vontades. Uma interpretação rasa faz com que você revele as intenções vis e desprezíveis do seu coração. Então, desse modo, estudando toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, a gente vai ser o quê? Humilhado diante do Senhor, nosso Deus. Por quê? Porque não vai ser uma interpretação de acordo conosco, vai ser uma interpretação de acordo com a vontade dEle. Isso nos humilha diante dEle. Isso nos leva a encontrar misericórdia, graça e amor em quem? Em Cristo Jesus. Porque diante de uma lei, quando você vai estudá-la abrangentemente, profundamente, você é humilhado e é levado a quem? A Cristo. Então a partir de agora, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos relembrar então esse estudo dos 8 princípios que devem ser observados na compreensão e aplicação dos 10 mandamentos. Hoje, com a graça do Senhor, nós falaremos sobre 4 deles, tá? Então prestemos bastante atenção, irmãos, pois esses princípios bíblicos, eles nos ajudarão a compreender qual a vontade de Deus para cada aspecto pequenininho de nossas vidas. É por intermédio deles que nós compreenderemos o que? A vasta abrangência da lei de Deus sobre toda a nossa vida, É por isso que em Romanos 12:2 está dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, estudar as leis de Deus é o que? Ter a mente transformada, uma visão transformada segundo as Sagradas Escrituras. No nosso país tem pena de morte? Não tem, mas nós somos completamente cientes de que pena de morte, segundo as Escrituras, a vontade de Deus para a sociedade, para a vida civil, certo? Então essa é a realidade. Tem outras muitas realidades das quais nossa mente
ela está ainda cativa ao pensamento do mundo, e ela tem que ser o quê? Transformada e renovada segundo a palavra de Deus. Amém? Então o primeiro princípio de Deus, da lei de Deus, para que possamos compreender a lei, é a perfeição. Então a perfeição é o primeiro princípio de interpretação e de aplicação da lei de Deus na nossa vida. A lei de Deus, ela é o quê? Perfeita. E por perfeito nós devemos entender o quê? Completude. Ela é completa, ela é íntegra, total, não está faltando nada nela, não falta nada para que a lei seja o quê? Perfeita. Ela é completa, ela é total. E nessa totalidade, ela revela o quê? A completa vontade de Deus. No Salmo 19:7, está sendo dito que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a lei moral de Deus, ela é perfeita, irmãos. E como algo perfeito, completo, você, por exemplo, percebe quando você olha o horizonte. Você está no interior, olha o horizonte, o nascer do sol, diante daquela paisagem belíssima da criação de Deus, e você fala: que coisa linda, que perfeição. Por que perfeição? Porque não está faltando nada. Perfeito, completo, está dentro dos padrões de beleza. Então o que acontece? É algo completo. Quando você pega uma obra, um livro em suas mãos, e você vai ler, e você fala: rapaz, essa obra é perfeita. Por quê? Porque dentro daquele assunto que o autor se propôs a tratar, ele tratou de cada de todos os aspectos que aquele assunto abrangeria. Então você fala: que obra perfeita. Então a perfeição está ligada com o quê? Com completude, com totalidade. Então a lei de Deus, ela expressa de maneira plena, total, completa o desejo de Deus para o ser humano. Então os 10 mandamentos são a obra articulada de Deus. Eles revelam o quê? Toda a vontade de Deus, todo o caráter de Deus. Nada fica fora do alcance da lei de Deus. Por isso é que ela é o quê? Perfeita. Abram comigo em Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, por ser perfeito, irmãos, a expressão da vontade de Deus para o homem, a lei de Deus exige o quê? Que ele seja o quê? Perfeito, que o cumprimento seja perfeito. Ela exige do homem o quê? Que ele seja justo, que não haja nele o quê? Injustiça. O homem tem que estar completamente dentro dessa lei moral. Se ela é completa, o homem, para cumpri-la, tem que ser o quê? Completo. Ele tem que estar na sua completude, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser total, ele tem que ser pleno. Então a lei moral de Deus exige o quê? Conformidade perfeita do ser humano para com ela. A conformidade parcial, como nós já vimos, de nada vale, visto que a lei é o quê? Perfeita. A revelação da vontade de Deus é o quê? Perfeita. É por isso que em Tiago fala: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Toda a nossa natureza, corpo, alma e espírito, assim como o estado completo de nosso coração, pensamentos, afeições, vontades, emoções, palavras, obras, estão integralmente obrigados a obedecer à lei moral de Deus. Isso já foi falado e vale a pena ressaltar. Todas as leis e regras de conduta de quaisquer outras religiões, irmãos, são satisfeitas com uma observância parcial. Já perceberam isso? Eu conversei uma vez com uma testemunha de Jeová e falei assim:
mas a gente não consegue cumprir a lei. Você já percebeu dela? Já, mas Deus olha a intenção do coração. Que legal, né? Você comete uma infração, aí o juiz te pega e você fala assim: juiz, meu Deus, você tem que entender, a intenção do meu coração era cumprir, mas eu descumpri. Não foi assim propositadamente. Não interessa se você cumpriu, se você descumpriu propositadamente ou não. Não interessa o que você descumpriu e acabou, você tem que ser punido por isso. Eu excedi a velocidade do meu carro, mas não foi algo proposital, foi algo que meu pé pesou e eu fui. Tem que entender a intenção do meu coração. Minha intenção não era transgredir as leis de trânsito, não interessa. Você transgrediu e acabou. Estão entendendo? Então todas as outras religiões, por quê? Porque eles percebem que a lei para eles é algo impossível. Então eles têm que entender o quê? Que Deus vai analisar a intenção do coração, porque possivelmente, praticamente é impossível você cumprir a lei. Então nós entendemos o quê? Que a lei moral de Deus, ela exige perfeição absoluta nossa, e não pode tolerar o mais leve grau do pecado. A lei não permite que nós pequemos, em momento algum, e isso em toda a esfera humana, toda a esfera da humanidade. Você não pode pecar em ações, você não pode pecar em reações, mas também você não pode pecar em pensamentos. Você não pode pecar em afeições, aquilo que você tem vínculo, aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Você também não pode pecar nas suas vontades, você não pode ter vontade daquilo que você não pode fazer. Você não pode ter emoções pecaminosas, você não pode ter palavras pecaminosas. Então, ou seja, estamos perdidos. É por isso que a demanda da lei, ela é impossível para o ser humano, porque nós somos o quê? Imperfeitos. Nós somos o quê? Pecadores. É por isso que precisamos o quê? Da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o Senhor, para que Ele possa o quê? Substituir-nos. Por isso que devemos crer na doutrina da substituição. O Senhor Jesus nos substitui, Ele paga pelos nossos pecados, e Ele imputa a nós uma justiça que não era própria nossa, era dele. Ele toma para si a nossa condenação e põe em nós, sobre nós, a sua justiça. Amém, irmãos? Isso tem que ficar muito bem claro em nossas mentes. O segundo princípio de compreensão e interpretação das leis de Deus são que a lei de Deus, ela é espiritual. Em Romanos 7,14 diz: porque bem sabemos que a lei é o quê? Espiritual. Eu todavia sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas o que nós devemos entender por espiritual? Ser espiritual, irmãos, é proceder do quê? Do Espírito de Deus. Ser espiritual é ser transcendente, é ser superior ao ser humano. É algo que não é carnal, é algo que não está limitado a essa esfera. Por quê? Porque nós, homens, nascemos espiritualmente mortos. Nós nascemos somente numa esfera o quê? Carnal. Ser espiritual é ser o quê? Divino, é pertencer ao Espírito Santo. Então a Bíblia nos mostra o quê? Que a palavra espiritual jamais é utilizada no sentido moderno e comum de se pensar. Como que as pessoas pensam? Aquele irmão é espiritual, aquele irmão é religioso, ele é mais devoto, ele é mais santo. Não é essa a concepção. Essa concepção está errada. Essa concepção está fundamentada no conceito que nós temos do crente carnal e o crente não carnal. O crente carnal e o crente espiritual, né? O crente carnal é aquele que ainda está apegado aos prazeres dessa vida, ao mundo. E o crente espiritual é quem? O crente espiritual é aquele mais santo, aquele mais devotado. Não é isso. Esse ensino é falso, esse ensino é mentiroso. O cristão é cristão, e se ele não está devotando sua vida a Cristo, ele precisa do quê? De arrependimento. Ser espiritual é estar então, de alguma maneira, unido e vinculado ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Ser espiritual é algo que procede do Espírito Santo e é destinado ao quê? Ao espírito do homem. Ao afirmar que a lei é espiritual, o apóstolo diz que ela é pertinente ao espírito humano. A lei divina, ela foi dada para quê?
para alcançar o nosso espírito. A lei moral divina foi direcionada àquela parte do ser humano que o identifica com Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a lei espiritual, ela aponta diretamente para o quê? Para o espírito do ser humano. Isso significa que ela não diz respeito apenas às nossas condutas exteriores. A gente costuma fazer o quê? A limitar a lei de Deus às nossas ações e reações. Não é isso. A lei de Deus é muito mais profunda. Ela ataca o quê? Ela foi direcionada para quê? Para o âmago do nosso ser, a nossa vida espiritual. Então, eis, no Salmo 51:6, eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. É isso que fala Salmo 51:6. No recôndito me fazes conhecer a sabedoria. A lei divina, então, ela está direcionada ao âmago do ser, de onde procedem o quê? Ações e reações externas? Não, de onde procede toda a fonte da nossa vida. É por isso que em Hebreus 4:12, quando o autor de Hebreus está falando sobre a palavra de Deus, ele fala, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir o quê? Os pensamentos e os propósitos do coração humano. Então a lei é espiritual. Por quê? Porque ela aponta a transgressão pecaminosa do ser humano proveniente do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos estados mentais, das nossas emoções, das nossas afeições, dos nossos desejos e das decisões da nossa vontade. Então você não peca somente quando você age ou reage. Você peca desde o pensamento, desde a vontade, desde as emoções. É desde aí que você peca. E está falando aqui no Salmo 139 que nós cantamos hoje: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece o quê? Os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos condições nem de avaliar a nós mesmos. Tão profundo, enraizado é o nosso pecado, que nós não temos condições de avaliar. Nós vamos pedir o quê? Senhor, sonda-me, traz à tona quem eu sou e trabalha na minha vida. Então, apresentando a imundícia, a sujidade da água, a lei está condenando a sua fonte, a nascente. Então a lei condenando, mostrando a imundície do nosso pecado, ela está condenando com isso o quê? O âmago do nosso ser, nosso coração, nosso espírito. Ao condenar as atitudes pecaminosas externas, a lei está apontando o quê? A corrupção interna do ser humano. Em Mateus 15:19, Jesus diz: porque do coração procedem o quê? Os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e tudo mais. Então, amados, o segundo ponto é: a lei de Deus, ela é espiritual. Ela exige uma resposta positiva do espírito humano. Ela demanda obediência ao quê? Espiritual. Em João 4:23, vocês devem lembrar, está sendo dito o seguinte: Jesus está falando com a mulher samaritana e fala: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que sua lei seja reconhecida como o quê? Algo espiritual, não algo carnal. Ela não é limitada às nossas ações e reações. Ela é direcionada ao espírito do ser humano. E por sermos completamente mortos, por nascermos mortos em nossos delitos e pecados, nós nascemos espiritualmente mortos. Então o que acontece é o quê? O nosso espírito, ele não reage às leis de Deus. Ele não reage minimamente às leis de Deus, sem que haja o quê? Uma conversão.
Percebam, por isso que a graça de nosso Deus, através de Cristo Jesus, é tão importante. Porque antes que sejamos alcançados pela graça e misericórdia do nosso Deus em Cristo Jesus, não há possibilidade de nós reagirmos positivamente à lei. Nós só podemos reagir positivamente à lei quando nós passamos a ter vida espiritual em Cristo Jesus. Antes disso, não há possibilidade. E depois disso, depois que adquirimos vida, aí sim, nós reagimos positivamente às leis de Deus. Através do quê? Dessa vida que há em nós, do Santo Espírito, através de Cristo Jesus, da vida dele que habita em nós. Essa é a grande diferença, irmãos, da lei moral de Deus para as leis humanas. As leis humanas provêm de quem? Do homem. As leis de Deus provêm de quem? De Deus. As leis humanas são carnais. As leis de Deus são o quê? Espirituais. É por isso que nós não devemos nos enganar. Não devemos nos enganar com o quê? Com o moralismo. Muitas vezes, por sermos crentes, a gente gosta do quê? A gente vê ações moralistas e você fala, nossa, que maravilha, né? Diante do mundo corrompido, desgraçadamente perdido, essas ações moralistas elas são tão pecaminosas quanto as ações mais nojentas que uma pode realizar. Certo? Na sociedade ela pode ter o quê? Alguns efeitos positivos, mas com respeito à vida de Deus, a nossa situação para com Deus, o moralismo é tão perverso como qualquer outro pecado. É desse modo que nós devemos entender. Então a lei é espiritual e ela jamais se limitou à regulamentação e à conduta humana. Isso é específico dos fariseus, irmãos. Os fariseus, quem é fariseu, quem é hipócrita, é que gosta do quê? De traduzir a lei espiritual de Deus para o quê? Ordenanças carnais, de modo que ele possa cumprir e ficar o quê? Tranquilo com a sua consciência. Mas não é esse o propósito, irmãos. A lei, ela é o quê? Ela é espiritual. Muitos dos evangélicos modernos erram profundamente com isso, ao afirmar ser necessário o quê? Haver apenas uma conformidade espiritual interior com a lei divina. Então você pode perceber o seguinte: há linhas de evangélicos que dizem o seguinte: a lei de Deus, sim, ela é perfeita, ela é espiritual, por isso que nós devemos o quê? Nos conformar com ela somente aqui dentro, no coração. Eu aceito a lei de Deus, sabe, eu concordo com a lei de Deus. Mas aí o que acontece? E na prática, na vida, você traduz isso em vida? Não traduz. Então, em oposição aos fariseus, nós, como muitos evangélicos hoje têm afirmado o quê? Que o cristão não precisa se preocupar em conformar a sua vida e conduta exteriores às exigências literais da lei moral de Deus. Essas exigências, elas são simplesmente o quê? Na cabeça deles são simplesmente o quê? Regras para você de conduta. E não, nós cristãos não precisamos dessas regras de conduta, nós temos Cristo. Então esses homens passam de um extremo ao outro, da má interpretação da lei, né, que muitas vezes ignora a lei, despreza a lei e tem uma vida libertina, para aquela situação do seguinte sentido: eu aceito a lei, eu compreendo a lei, concordo com a lei, mas a minha vida, eu sou direcionado pelo Espírito, eu tenho a vida de Deus em mim. E a partir dessa errônea interpretação das Escrituras, irmãos, é que há o quê? A aplicação de alguns versículos bíblicos de um modo errado, dizendo o quê? Que nossas vidas estão centralizadas em quê? No amor de Deus, no amor ao próximo. Não precisamos nos preocupar com os detalhes externos da lei. Ela foi o quê? Foi resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí o que essas pessoas fazem? Vão interpretar o que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo, segundo o quê? A sua própria visão. Então eles estão totalmente equivocados, irmãos, quanto ao significado dos termos lei e amor. Tais pessoas negam a importância dos mandamentos que tratam, por exemplo, do quê? Do nome do Senhor,
não tomar o nome do Senhor Deus em vão, negam a importância dos mandamentos que diz para guardarmos o dia do Senhor, ou ainda para mentir, para não mentirmos. A lei do Senhor que diz que não devemos mentir, não devemos furtar. Tais pessoas chegam a dizer que nós devemos mentir em algumas situações, se o objetivo, se o propósito for nobre. Estão percebendo? Cada um traduz a lei de acordo com aquilo que acha, com aquilo que pensa. Então, quando você não considera que a lei é espiritual e ela foi destinada ao seu espírito, ao coração do ser humano, você começa a fazer o quê? Da lei algo relativo. Algo relativo. Eu não preciso me preocupar com os detalhes da lei, eu preciso me preocupar somente com o quê? Amar a Deus e ao próximo. Olha que maravilha. Esses não compreendem que a nossa vida exterior é apenas o quê? A expressão de uma vida espiritual interior, uma vida de sujeição a Deus. Então, se a lei de Deus ela está realmente gravada em nossos corações, ela haverá do que? De se manifestar em nossa vida exterior, em nossas condutas. Se nós realmente fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, e nós temos a vida de Cristo, a nossa vida vai manifestar ao que? As leis de Deus. E quando nós quebrarmos essas leis, nós seremos conduzidos ao que? Ao arrependimento, à contrição, ao quebrantamento. Se nós nos mantemos irredutíveis na nossa condição pecaminosa, quebrando a lei de Deus, na nossa casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, sem que haja um peso ao que? A um problema. Analise, avalie, examine-se a si mesmo. Por quê? Porque você continua vivendo no pecado e a lei de Deus não está te levando para Cristo. Então no Salmo 37, 31 diz: no coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. No Salmo 40, versículo 7 diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Isso diz respeito a Jesus, irmão, profecia a respeito de Jesus, mas diz respeito a nós, que fomos alcançados por graça e por misericórdia, fomos salvos e regenerados. Então a lei divina, irmãos, ela é espiritual, e sendo espiritual, ela só pode ser observada como espiritualmente. Aqui está, então, nós nos deparamos novamente com o quê? Com uma demanda impossível. Por quê? Porque, como nós lemos no começo desse segundo ponto, nós somos o quê? Carnais, vendidos à escravidão do pecado. Então, como já disse, essa demanda da lei é impossível ao homem, sem que antes ele seja o quê? Regenerado. A partir do momento que ele é regenerado, essa lei é implantada no coração dele através da vida de Cristo Jesus, e aí ele passa o quê? A viver de conformidade com essa lei, não a obedecê-la 100%, mas a viver de conformidade com ela, porque se ele vier a quebrá-la, virá o peso na sua consciência, e ele será levado ao arrependimento. Ele compreenderá que ele quebrou a lei de Deus, que ele desagradou o Senhor Deus, que ele entristeceu o Espírito Santo. Ele será levado ao arrependimento, ao quebrantamento. É desse modo, irmãos, que nós devemos depender o quê? Somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O terceiro princípio, então, de compreensão e aplicação da lei moral de Deus é a abrangência da lei. A lei de Deus, ela é o quê? Abrangente. Os 10 mandamentos, eles abrangem, como nós já vimos, todas as manifestações pecaminosas da raça humana. Não há um pecado sequer que passe desapercebido pelo escrutínio da lei. Toda e qualquer transgressão, por menor que ela seja, ela é trazida à luz pela lei e por ela é condenada. Amém? Qualquer ação pecaminosa, desde a sua concepção, a sua consumação, elas são o quê? Sentenciadas pela lei moral de Deus. Então a lei moral de Deus, ela julga e condena o pecado.
mesmo antes dele ser o quê? Realizado. Ela aponta para o coração humano e lá condena o quê? O pecado desde os seus pensamentos, desde as suas emoções, motivações, desejos, afeições. Antes mesmo de redundarem em ações ou reações, ou palavras pecaminosas, a lei já está o quê? Condenando e apontando, é pecado. Então, diante dos 10 mandamentos, irmãos, nenhum pecado escapa da justa condenação de Deus. Amém? Para um leitor descuidado, irmãos, apenas as 10 ordenanças seriam classificadas como transgressão da lei do decálogo. Então, pecado seria o quê? Para um leitor descuidado, idolatria é pecado. É o que diz o primeiro mandamento. O segundo mandamento condena o quê? Confecções de imagens. Isso é pecado. Terceiro, pronunciar o nome de Deus em vão. Isso é pecado. Quarto, não guardar o dia do Senhor. Isso é pecado. Quinto, desonrar os pais. Pecado. Sexto, matar. Sétimo, adulterar. 8, furtar. 9, mentir. E 10, cobiçar. Tudo isso aqui é pecado. E o que está fora disso? Não, o que está fora disso não diz respeito aos 10 mandamentos. Isso não é pecado. Isso pode ser falha, pode ser, uma tendência aí da pessoa, falha de caráter, alguma coisa desse tipo, mas não é pecado. Mas não, irmãos, cada pecado produzido pelo ser humano é condenado por um desses mandamentos, um ou mais. É por isso da abrangência da lei. A lei, ela abrange todos os pecados do ser humano. Todos os pecados nossos estão diante de Deus, condenados pelos 10 mandamentos, assim como estão diante de Deus, condenados por aqueles 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse amor que nós devemos a Deus e esse amor que nós devemos ao próximo também abrange todos os pecados do ser humano. Todos os nossos pecados são abrangidos, são alcançados e condenados por esses mandamentos. É isso que nós devemos entender. Então, a exemplo disso, em Deuteronômio 22:8 nós temos: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhais culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Olha que interessante que é falado, uma lei que é dada em Deuteronômio. Está falando, quando você for fazer uma casa sobrada, no terraço coloque um parapeito, porque se alguém cair de lá, a culpa é sua. Se alguém cair de lá e morrer, você é culpado, porque você não providenciou o sistema de segurança adequado para que a pessoa ficasse lá. Aí você fala assim, então tá, negligência então é pecado. Sim, negligência é pecado. E se alguém morrer por causa da sua negligência, você é culpado do quê? Do sangue daquela pessoa. Estão entendendo, irmãos? Olha como que a lei é profunda. Até mesmo o ato construtivo de um ser humano, que ele deveria fazer de modo que preservasse a vida. E o 6º mandamento está dizendo o quê? Não matarás. Se o homem faz de modo que não preserve a vida, ele está o quê? Matando. Um segundo exemplo nós temos em Provérbios 25:17. Cara, que eu gostava desse exemplo aqui. Não sejas frequente na casa do seu próximo, para que não te enfade, para que não se enfade de ti e te aborreça. O que está falando aqui? Não sejas frequente na casa do teu irmão. Não fique indo lá toda hora, o tempo todo. Por quê? Porque uma hora ele vai se encher de você. E você vai se aborrecer contigo. E olha só que interessante, por que está falando isso? Isso daqui, é abrangido por qual mandamento? Qual mandamento que a gente vai analisar aqui? Vai falar assim, mas calma aí, dos 10, qual mandamento que condena esse? É o não furtarás. Não roube o tempo do seu irmão. Entende a situação? Nós somos uma igreja que a gente promove, a visita dos irmãos, o contato dos irmãos, que estejam cada um sim frequentes na casa do outro, mas cada um vai tenta ir pulando, tenta ir revezando, para você não ficar muito frequente na casa de um irmão.
Então olha só, quando nós estamos muito frequentes na casa do irmão, nós estamos falando o quê? Privando o irmão de tempo, de atenção, da sua liberdade, da sua intimidade, dos seus recursos materiais. Então nós estamos o quê? Furtando o irmão, quando nós nos tornamos muito frequentes na casa do irmão. Está entendendo? Todos os pecados nossos, todas as nossas ações e reações, elas estão de algum modo ligadas a algum mandamento. Elas são de algum modo abrangidas por algum dos mandamentos, ou um ou mais mandamentos. Então percebamos quão abrangente é a lei de Deus, a ponto de regular cada mínimo detalhe da nossa vida. Cada mínimo detalhe. Sabiam que na questão do obrigado, do agradecimento, quando você agradece uma pessoa, você agradece algo que ela fez por você, você está o quê? Honrando essa pessoa. Você está transformando ela numa autoridade, você está honrando ela quando você agradece. Quando você deixa de agradecer, ela está quebrando o 5º mandamento. Porque você precisava daquilo, ela fez aquilo por você, algo que você não conseguia fazer. Agradeça. Percebem? Cada mínimo detalhe da nossa vida. Então, irmãos, a lei de Deus é tão abrangente que no Catecismo Maior de Westminster nós vemos o seguinte: ele diz que uma mesma coisa é exigida e proibida de modos diferentes em mandamentos diferentes. Ou seja, a lei divina, ela exige determinada atitude do ser humano de maneiras diferentes em 2 ou mais mandamentos. Um exemplo disso, olha só. A lei moral de Deus exige que o homem o quê? Trabalhe, correto? Nós lemos em 2 Tessalonicenses 3, 10, dizendo que, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão. Então tinha esse problema lá entre os tessalonicenses. Eles estavam esperando a volta de Cristo, e por isso largaram os empregos e estavam lá, vivendo uma vida só aguardando Jesus Cristo voltar. Só que enquanto isso, batia fome. E aí eles iam na casa de quem? De quem trabalhava. Então Paulo está falando assim, ó: você não quer trabalhar? Então não coma. Não tem problema. Se não quer trabalhar, não tem problema. Então fique sem comer. Não vai sair de casa em casa se intrometendo na vida dos outros para ficar espoliando seus irmãos. Então essa atitude de preguiça e de morosidade, irmãos, entre os tessalonicenses, podia ser o quê? Fruto de uma má interpretação escatológica, como está no capítulo 2, verso 1 a 3. Sendo isso real ou não, verdade é que o trabalho é uma ordenança contemplada pelo contemplada em 2 mandamentos do Decálogo. 4º mandamento diz: 6 dias trabalharás. Então, quando for para você guardar o dia do Senhor, que é o 7º, os demais 6 dias você tem que fazer o quê? Trabalhar. E no 8º mandamento está dizendo o quê? Não furtarás. Então você tem uma ordenança positiva exigida e uma ordenança o quê? Proibida. Então a lei moral de Deus, ela proíbe que o homem o quê? Roube, que o homem tire do próximo o que lhe é devido. Mas ela exige o quê? Automaticamente que o homem o quê? Trabalhe. Então você tem uma ordenança que é exigida e proibida ao mesmo tempo. A lei moral de Deus também proíbe que o homem seja o quê? Avarento. Em Colossenses 3, 5 a 6 está falando: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então o amor ao dinheiro é proibido. O amor ao dinheiro é a avareza. E Paulo continua: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, sendo a avareza um grande apego e amor ao dinheiro, ela é considerada como idolatria. Nós podemos perceber o quê? Que apesar de não haver um mandamento direto, dentre os 10 mandamentos não tem um mandamento que diz assim, ó: não sejais avarentos. Não tem.
Certo? Apesar de não ter algo direto, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Pronto, já condenou a avareza, que é a idolatria. A avareza é um Deus que se coloca diante do Senhor. E o 10º mandamento diz: não cobiçarás. O avarento cobiça aquilo que não lhe pertence, é do outro, ele quer para si. Então podemos, irmãos, entender e perceber que mesmo diante da complexidade da vida humana, o decálogo divino, 10 mandamentos só, contempla todos os pecados do homem e, por sua vez, condena todos os pecados por um ou mais mandamentos. Então, mesmo diante da infinita possibilidade do pecado humano, os 10 mandamentos permitem o quê? Que nenhum só deles passe batido, passe impune. A lei moral de Deus, ela é eficaz, ela cumpre maravilhosamente bem o seu propósito. O veredito da lei divina é eficiente e convincente. Não há contradição alguma entre cada um dos mandamentos de Deus. O próprio Deus é o seu autor, Deus é o justo legislador. E os 10 mandamentos formam o quê? Um todo harmonioso. Qualquer aparente contradição entre eles é certamente o quê? Fruto de uma errônea interpretação. Certo? Crianças, ouçam. Houve um menininho que chegou para o seu pastor e disse que a obediência do 5º mandamento fazia com que ele quebrasse o 4º mandamento. Por quê? Porque o seu pai e sua mãe, que eram incrédulos, obrigaram ele ao quê? Ao invés de ir para a igreja, a ir com seus pais a uma festa, curtir numa festa o dia do Senhor. E ele disse para o pastor, eu obedecer aos meus pais e faz com que eu peque contra o Senhor e descumpra o 4º mandamento, que é guardar o dia do Senhor. E o pastor disse para ele o quê? É um erro interpretativo. A lei, ela não se contradiz. A obediência do pai e da mãe é uma obediência o quê? Indevida, porque é uma obediência à quebra de um mandamento. Então você, diante da obediência aos homens, importa mais o quê? Obedecer aos homens ou a Deus? Então é nesse aspecto que é falado o quê? A obediência aos pais, nesse sentido, os pais estão te levando ao quê? A quebrar o mandamento do Senhor. Então você tem que obedecer o mandamento do Senhor antes de obedecer seus pais. Então ouçam, crianças, vocês obedecem os papais, o papai e a mamãe, quando o papai e a mamãe estão sujeitos o quê? Às leis de Deus. Se eles não estão sujeitos à lei de Deus, você obedece quem? A Deus. Entenderam? Vocês percebem que isso aconteceu na vida de Abigail? Lembram Abigail, esposa de Nabal? Lembram disso? Quando Davi chega lá e pede para Nabal que ajude com mantimento a sustentar o seu exército, porque o seu exército tinha ajudado a guardar o território, as terras de Nabal durante um período de tempo. Nabal se nega. O que Davi faz? Se prepara para ir e destruir aquela família. O que Abigail faz? Abigail desvia-se da ordem do seu marido e apresenta-se diante de Davi pedindo o que? Clemência e misericórdia. O que ela fez? Ela desonrou seu marido? Não, ela só foi o que? Sensata, e passou à frente do seu marido, que era um louco, insensato, um demônio. O que ela fez? Ela descumpriu a lei? Não, ela simplesmente fez o que? Foi à frente e diante do Senhor ela cumpre a lei de Deus com sabedoria, negando aquilo que o marido dela tinha ordenado. Então, irmãos, é uma questão, o problema da lei, quando ela aparentemente se contradiz, o problema não é a lei, o problema somos nós, a nossa interpretação. Então nós devemos obediência primeiramente a quem? Ao Senhor nosso Deus, e depois aos homens que estiverem o quê? Sujeitos às leis de Deus. É por isso que nós devemos muitas vezes o quê? Nós vamos ver, com a graça do Senhor, no 5º mandamento, vamos rever a questão da autoridade.
Mas hoje nós devemos entender o seguinte: devemos submeter-nos à autoridade, sim, desde que ela seja submissa a Deus. Caso contrário, você está submetendo a quem? A homens, caprichos humanos. Então olha só, o 5º mandamento proíbe obediência às autoridades que resultem em desobediência a Deus. Então nós concluímos o quê? Que o 3º princípio da compreensão do decálogo, da aplicação do decálogo, que é a abrangência da lei, aqui nós compreendemos o quê? Que ela abrange todos os aspectos do pecado do coração humano. Ela aponta e condena cada um dos nossos pecados, sejam pensamentos, ações, emoções, reações, palavras. Nem mesmo as motivações, afeições e vontades passam pelo escrutínio dela. Essa é outra das maravilhas da lei divina, irmãos. Ela é abrangente e não é contradizente. Essa demanda também não permite a nós, seres humanos, encontrar brechas na lei de Deus para nos desculpar. Por ela ser abrangente, não contradizente, você não tem brecha para descumpri-la. E essa demanda exige também que nós corramos a quem? A Cristo Jesus. Porque a abrangência dessa lei mostra que nós somos totalmente depravados, e que sem a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, nós não temos condições mínimas de cumpri-la. Amém? Sempre olhando para quem? Para Cristo. O 4º e último princípio, irmãos, da lei de Deus diz respeito à sua inclusividade. Ou seja, a lei de Deus ela é inclusa. Dentre todos os 10 mandamentos, apenas o 4º e o 5º nos são apresentados de modo positivo. Já viram isso? Todos os demais mandamentos começam com a negativa: não. Ou seja, os outros 8 mandamentos são proibições. Contudo, cada um dos 10 mandamentos de Deus possui um aspecto positivo e negativo. Ou seja, em cada mandamento nós temos um dever e nós temos uma proibição. Ainda que não seja apresentado o aspecto negativo de um mandamento positivo, ou não seja apresentado o aspecto positivo do mandamento negativo, ambos estão inclusos. O Catecismo Maior de Westminster afirma que onde o mandamento é ordenado, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Certo? Então, nós entendemos o quê? Que em cada proibição dos 10 mandamentos, existe o quê? Um dever incluso. E em cada dever explícito dos 10 mandamentos, existe uma proibição inclusa. Então no mandamento, não matarás, você entende o quê? Que há incluso a ordem, a ordem preserve a vida. Então se tem uma proibição explícita, não tire a vida do ser humano, tem um dever implícito que diz o quê? Preserve a vida humana. Certo? Isso tem que estar bem claro em nossas mentes. Em Mateus 5,43, Jesus diz: ouvis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, diante da lei moral de Deus, irmãos, não existe neutralidade. Entendam isso. A ordem não é apenas não odeie seu marido, seu inimigo, mas o que? Está incluso o que? Ame o seu inimigo. Porque não odiar o inimigo é fácil. Aí você cai no campo da neutralidade. Você ignora. É ou não é? Ignorar não é mais fácil do que amar? Então nós percebemos o que? No campo da lei de Deus não existe o que? Neutralidade. A questão é, não odeie. Se não odeie, o contrário é real, é verdadeiro, é vívido. É o que? Ame. Certo? Se a ordem é ame, o contrário é real, é não odeie. A lei de Deus então nos convoca da negatividade do mandamento para a positividade da lei e vice-versa. Então na lei moral de Deus não existe neutralidade. Nós não podemos estar o quê? Neutros. Não existe isso. A neutralidade, ela é o quê? Pecado.
A lei proíbe o pecado e nos ordena a santidade. Você ser neutro, você está o quê? Pecando. Abram comigo em 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 1. Segundo Timóteo 4:1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quem está falando aqui com isso? Pregue, fale do Evangelho, trazendo para a realidade nossa, cuja vida eterna é alcançada somente pelo Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. A ordenança é o que? Pregue, pregue. Não é simplesmente não mate, é conduza a vida. Não é simplesmente não permita que ninguém vá para o inferno, é pregue a palavra de Deus. Leve as pessoas a Cristo, a vida eterna. Então o que acontece? A ordenança do sexto mandamento, então, para nós, no caso, tendo em vista a pregação do Evangelho e o anúncio da palavra de Deus, é: não enviarás ninguém para o inferno. Não faça isso. Então esse mandamento nos ordena o quê? Lute por enviar as pessoas para quê? Para o céu. Para onde? Para o céu. Não existe neutralidade na lei divina, não existe neutralidade no Evangelho, irmãos. A neutralidade é o quê? Pecado. No quarto mandamento é dito o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que acontece com isso? Tem um dever explícito: lembra-te do dia do Senhor, santifique-o. E a proibição implícita é o quê? Não te esqueças do dia do Senhor, não o profane. A ordem divina para lembrarmos do dia do Senhor tem um aspecto positivo. Santifique o meu dia, Deus está dizendo, separe-o exclusivamente para mim. Mas essa mesma ordenança tem um aspecto negativo, que é Deus dizendo que não profane o meu dia, ou seja, não cuide dos seus próprios interesses no meu dia. Então a lei moral de Deus não permite neutralidade. Ela nos tira de uma ação pecaminosa e nos insere numa ação piedosa. Ela não nos tira de uma ação pecaminosa e nos deixa inerte. Ela proíbe uma ação pecaminosa e nos ordena uma ação piedosa. Ela nos ordena a santidade. Então a proibição de um mandamento, irmãos, inclui necessariamente um dever. Um dever. A proibição tem por detrás um dever. E é por isso que o nosso Senhor Jesus resumiu o decálogo divino em 2 ordenanças. Qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A grande maioria, irmãos, dos mandamentos tem um aspecto o quê? Negativo. E o Senhor resumiu toda a lei em aspectos o quê? 2 aspectos positivos: ame a Deus e ame o próximo. Assim ele retira toda e qualquer passividade do ser humano diante da lei de Deus. Ame a Deus, ame o próximo, haja, vá você a Deus, vá você ao próximo. Ele tira toda a passividade do ser humano e nos coloca a agir. Por quê? Porque muitas vezes o mandamento negativo ele te leva à passividade. Não roube. Maravilha, não roubo. Mas também não vou fazer. Por quê? Por ajudar o próximo. Aquele que está passando necessidade, trabalhar para ajudar ele. Não vou fazer isso. Eu só me abstenho de roubar. Certo? Não mate. Não vou matar, mas também não vou preservar a vida. Cada um que viva por si só. Estão percebendo? Como nós somos tão nojentos que a gente deturpa a lei de Deus. Então, se nós não entendermos que a lei de Deus ela é inclusiva, ela não é neutra, ela tem um aspecto positivo
e consequentemente o negativo, ou tem um aspecto negativo e consequentemente positivo, nós vamos sempre o quê? Partir para a passividade, para a neutralidade. E aí eu me abstenho e fico tranquilo com a minha consciência. Certo? Então nós devemos ter isso em nossas mentes, irmãos. A grande maioria dos mandamentos tem com aspecto negativo, tem um aspecto positivo embutido. E os mandamentos com aspecto positivo têm um mandamento negativo embutido. Assim ele retira todo o ser humano da passividade, da neutralidade, e nos coloca numa condição ativa. Não mate, promova a vida. Não adultere, promova a pureza. Não minta, promova a verdade. Não furte, promova o quê? O auxílio. Então esse mesmo princípio de inclusividade também é aplicado no que diz respeito às promessas e às ameaças, irmãos. O mesmo Catecismo de Westminster diz o seguinte: onde existe uma promessa, se inclui também uma ameaça contrária. E onde se anexa uma ameaça, se inclui uma promessa contrária. Todo mandamento, ele vai ter o quê? Uma promessa. E no seu descumprimento, uma ameaça. Todo mandamento. Percebem como a lei do Senhor é inclusa, ela é fantástica. É isso que torna a lei do Senhor perfeita. Nos 10 mandamentos, o segundo e o terceiro contém o quê? Ameaças para quem o transgredir, enquanto que o quinto contém o quê? Uma promessa. Consequentemente, todos os mandamentos terão o quê? Promessas e ameaças. Certo? Jesus diz em Mateus 15: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Ele está falando da lei. E vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim validastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Então nós somos peritos em quê? Em desonrar, em quebrar a lei de Deus, por causa das nossas tradições, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de interpretar. Então, irmãos, a demanda da lei, ela torna o homem 2 vezes responsável diante de cada mandamento. Por quê? Porque cada mandamento é uma ordenança e uma proibição. Nós somos 2 vezes responsáveis. Certo? Responsáveis por não fazer aquilo que é proibido e responsáveis por fazer aquilo que nos é ordenado. Amém? Diante disso, nós temos que recorrer a quem? Cristo Jesus, nosso Senhor, em arrependimento e quebrantamento, porque sabemos que a lei se torna cada vez mais pesada para o homem, na sua perfeição, na sua espiritualidade, na sua abrangência e agora na sua inclusividade. Amém? Vimos esses 4 pontos hoje, irmãos. Com a graça do Senhor, veremos os outros 4 princípios de compreensão e aplicação da lei de Deus na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão maravilhados ficamos, ó Pai, diante da Tua santa lei. Quão preciosos são os Teus mandamentos, Pai. Como eles revelam quem nós realmente somos. Eles mostram, Pai, cada pedacinho. Ó Senhor, o escrutínio da Sua lei é profundo, ó Pai, e revela a nós quem nós realmente somos. Somos pecadores, ó Pai, somos imperfeitos diante de uma lei tão perfeita. Ó Senhor amado, somos carnais diante de uma lei tão espiritual, ó Pai. Vemos a nossa miséria, ó Deus, diante de uma lei tão abrangente. Cada pecado nosso é condenado diante dessa lei, Pai. Quão gratos somos a Ti, meu Deus, por nos revelares quão miseravelmente pecadores nós somos. E ó Senhor, quão estarrecidos ficamos, ó Pai, ao ver, meu Deus, que nós somos 2 vezes responsáveis diante de cada lei, de cada ordenança, de cada mandamento Teu, porque Tua lei é inclusiva, ó Pai. Ela revela uma ordem e também revela uma proibição. Ela revela, meu Deus, que nós somos tão nojentos, ó Pai, que diante dessa própria lei nós ainda buscamos caminhos para ficarmos numa condição de neutralidade e não sermos condenados nem pelo Seu dever, nem pela Sua proibição. Tem misericórdia de nós, Pai,
quão miseravelmente pecadores nós somos e quanto precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, quanto precisamos de Cristo Jesus nosso Senhor. É por meio dele, ó Pai, que nos achegamos a Ti, é pelos méritos dele, ó Pai, que estamos na Tua presença, e por ele nós pedimos, ó Pai, continue nos quebrantando, nos humilhando diante da presença da Tua lei, para que corramos até Cristo Jesus nosso Senhor, para que recorramos a Ele, a graça que nos foi concedida, por meio do pagamento das nossas culpas, naquela cruz, vertendo o Seu sangue. Obrigado, Pai, por Tua graça. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Abram o livro de Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Um pouco antes, irmãos, nos versos 23 e 24, para a gente entender melhor, fala assim: porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. E daí sim o 25, porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Irmãos, que o Senhor nos leve a ter um grande respeito pela palavra de Deus. Naquele livro Um Guia para a Oração do Pink, eu acho que é na introdução, logo no comecinho, ele fala que imagina que por um milagre, por uma coisa assustadoramente maravilhosa, um dos discípulos do Senhor Jesus ainda estivesse vivo, um dos apóstolos. Imagine João, que ainda na ilha estivesse vivo por alguma preservação miraculosa. Ele falou assim: quantos cristãos não fariam um esforço sobrenatural para chegar até João, para ter uma conversa de 5 minutos com ele, só para perguntar assim: João, qual que é o sentido da vida cristã? Como eu tenho certeza de que se eu morrer eu vou para o céu? Quantas pessoas não se moveriam do mundo inteiro para chegar até ele? Daí ele falou: pois então, nós temos na nossa mão todos os apóstolos conversando com a gente aqui, todos os heróis que conversaram, andaram com Deus no decorrer da história. Nós temos o próprio Deus, o próprio Cristo, para a gente acessar e falar, e a gente não dá valor. Então, quando a gente vai até a Bíblia, nesse formato que o pastor Josué pregou, da forma que Tiago está falando, observar atentamente o que? A lei perfeita, no sentido pleno, na lei absoluta, completa de Deus, daí obviamente nós seremos felizes em tudo que empreendemos na nossa vida cristã, na nossa vida de espiritualidade. Talvez seja por isso que a nossa vida espiritual anda tão medíocre, porque nós não estamos dando valor e atentamente estamos, infelizmente, negligenciando toda a palavra de Deus e o quão abrangente ela é, quão maravilhosa ela é. Que o Senhor nos capacite a irmos até as Escrituras, olharmos a grandeza, chorarmos por conta dos nossos pecados. O Senhor nos capacite a encontrar Cristo e sermos transformados por essa palavra maravilhosa, irmãos. Amém?